Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Qual é a possibilidade ou que potencial existe para a apostasia, para que nós deixemos os fundamentos do Evangelho e partamos para ideias, religiosidade, aspectos que não traduzem o Evangelho, mas que nos leva para bem longe deste Evangelho? Paulo fala sobre isso na carta a Timóteo, que ele escreve lá na primeira carta, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Ele fala sobre esta questão da apostasia, que muitos apostatarão, afastarão da fé, ou seja, dos fundamentos do Evangelho, do ensino contido no Evangelho, que é o ensino de Cristo. Diz assim: ora, a Escritura afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O que nos leva a isso? Essa é a questão. Queremos conhecer a Deus? Sim. Qual é o fundamento para conhecermos a Deus, a vontade, ou seja, são os ensinos de Cristo. Onde estão estes ensinos? Expressos, revelados nas Escrituras. Ela é a base para a nossa vida, para conhecermos, para andarmos por fé, para andarmos ou seja, na verdade, praticando a justiça, andando na vontade de Deus. Não existe outro lugar. Quando nós não buscamos o conhecimento de Deus fundamentado nas Escrituras, quando não refletimos sobre o que ela afirma, quando não meditamos no que ela nos traz, certamente seguiremos os nossos desejos e a nossa vontade. Satisfaremos aquilo que nós buscamos. Associaremos, talvez, base do que recebemos com aquilo que é o ensino religioso que temos, traremos rituais, traremos regras, imporemos às pessoas maneira de viver. Nos tornaremos talvez dominadores do rebanho, mas nos guiaremos pelos nossos desejos. E do que se trata os nossos desejos? Ensinos de demônios. Ensinos do diabo, segundo o pensamento natural, segundo a forma de pensar do mundo. Nós imporemos, ou seja, o sacrifício como a regra para alcançar a santificação, para sermos abençoados por Deus, para que Ele nos abençoe, nós temos que nos sacrificar e nos oferecer em sacrifícios, em rituais, em práticas que não têm nada a ver com o Evangelho de nosso Senhor. Mas associamos algumas práticas que na realidade traduz esforço natural, pensamento natural, forma de viver deste mundo. Isto é ensino de demônio. E quando nós fundamentamos as nossas vidas nisso, no que achamos, pensamos, sentimos, no que nós gostamos, nós estamos na realidade nos afastando do Evangelho, do ensino de Jesus Cristo. Pois nós não somos chamados para viver desta maneira. Nosso crescimento, nosso amadurecimento espiritual, ele está fundamentado naquilo que seja a oferta de Cristo, a graça de Deus, o reconhecimento da nossa miserabilidade e, principalmente, no que as Escrituras falam, nas palavras do Senhor. Pois a nossa fé cresce e nós amadurecemos à medida que conhecemos estas palavras, pois é nisto que nos leva a amadurecer na fé, a crescer, a conhecer o Senhor. As experiências olhamos segundo a perspectiva de nosso Deus como instrumento
onde nós aprenderemos, pelas circunstâncias da vida, a descansar e a esperar no Senhor. A gente precisa ter este entendimento. Precisamos crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus, sermos o instrumento de Deus neste mundo, como expressão da justiça, da graça, do revelar da verdade, do manifestar do amor de Deus neste mundo. Nossas relações devem ser fundamentadas no amor, como expressão de oferta da vida de um para o outro, para que haja o crescimento, amadurecimento, e não querer usar o outro em benefício próprio, não impor ao outro o que pensamos, achamos, mas sermos instrumento e expressão dessa graça maravilhosa de nosso Deus. Que a gente possa entender estas coisas, buscar o conhecimento e entender que o potencial da apostasia existe quando nós não fundamentamos as nossas vidas nas Escrituras Sagradas, mas no que pensamos, achamos e desejamos. Que a gente possa afastar destes ensinos de demônio, ensinos que não traduzem a vontade de Deus, que não revelam nosso Deus, e que nós não nos deixemos ser enganados por pessoas que são más, que são instrumento do diabo, mesmo que cheios de religiosidade. Que a gente possa crescer, amadurecer na fé, buscar nas Escrituras o conhecimento e caminharmos em direção à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.